Bom, agora acho que vamos, né? Vamos ver se a nossa convidada agora entra. Ai, gente. Aguardando a nossa convidada, tá? Carmen, agora você pede para participar, tá bom, Carmen? Ela acabou de entrar, Carmen. Isso. Saudade, Eliseu. Um beijo. Oi, Agora, Carmen. Agora deu certo. ai, eu fiquei esperando. Eu ainda disse para minha filha, mas será que não era 7h30? Será que eu me enganei? Aí fiquei Não tem esperando. E daí, problema, né? não, Vamos começar, sem isso aí problema. Vou te apresentar, tá bom, Carmen? tá. A Carmen é mãe da Marciele, da Bruna e do Francisco. Idealizadora do projeto de doações Mãos Dadas com Soldado Marciele. A Carmen fez um relato há pouco tempo, está lá no site, e hoje, né, ela está nos dando a honra de contar um pouco dessa travessia. Carmen, boa noite, seja bem-vinda, Boa tá? noite. Muito Obrigada. grata por compartilhar com a gente, tá? Obrigada a vocês. Eu queria que você começasse falando um pouco da Marciele. Quem é a Marciele, né? Tá. Então, a Marciele ela é PM da Brigada Militar de Santa Cruz. Ela fez faculdade de fisioterapia, estava terminou uma pós-graduação de físio, estava fazendo a segunda pós. Na realidade, o sonho dela sempre foi ser policial e não tinha como tirar da cabeça dela. Logo no início que ela começou, que ela escolheu, né? Eu disse, mas pode ser qualquer coisa. Tu pode ser, quem sabe tu quer ser físico, daí tu pode trabalhar com paciente. Não, eu quero ser policial. Eu disse, ai meu Deus do céu, gente. Não tinha jeito de tirar da cabeça dela. Ela tinha tudo programado, ela era muito organizada, ela era muito focada, muito, muito focada. E aí era bem invocadinha, né? Quando ela falava uma coisa, não tinha que tirar essa cabeça dela. Às vezes eu dizia para ela, Márcia, não dá para fazer. Não, mas quem sabe de outro jeito dá para fazer. Eu disse, ai, eu não tinha. Ela dizia que era aquilo ali, tinha que ser. Então, daí, quando ela terminou o segundo grau, quando eu me separei, né? Logo que eu me separei, bem cedo, eu vim morar nessa cidade que fica 1 hora da cidade da minha cidade natal, né? E quando eu estava separada, eu engravidei do meu filho, no mais novo. Então, daí eu tinha que trabalhar, porque como é que eu ia sustentar os três, né? Daí eu vim para cá, para Santa Cruz, e aí a minha mãe não conseguia ficar com os três. Ela disse, ah, tu vai ter que escolher. Eu não queria separar os três, na realidade, né? Nunca quis. Mas aí eu tive que escolher. Então, daí deixei a Márcia e o Guinho com ela, que era bebê, e eu ia todo dia e voltava, ia e voltava. Esse trabalho eu fiz durante um bom tempo da minha vida. Aí a Bruna ficou comigo. E aí ela dizia, mãe, quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer minha carteira de motorista e eu vou para a brigada e eu vou morar contigo. Eu disse, mas eu saberia que coisa capaz que é, Márcia. Tô te dizendo, quando eu fizer 18 anos, eu vou para a brigada e vou morar contigo. Então, daí ela fez exatamente aquilo ali. Ela se formou, ela fez o curso da brigada, ela ficou aqui perto, daí ela não queria pousar lá onde ela estava. Ela ia e voltava todo dia também. Daí, depois, meu marido, como ele é também da brigada, ele conseguiu transferência para ela. Ela veio para Santa Cruz, daí que ela começou a morar comigo mesmo. E vou te dizer, no início foi bem difícil, porque eu já tinha a Bruna morando e aí o apartamento pequeno e as duas não se acertavam, porque nunca tinham morado junto, da realidade, né? E aí o meu pequeno era o que apaziguava as coisas, né? E aí, então, ela ficou ali morando. Aí, depois a gente começou a dar certo demais, assim, demais. Ela sempre foi muito batalhadora. Sempre foi. Sempre amou viajar. Sempre fez tudo que ela quis. Às vezes eu chegava... Eu não queria mais estudar. Eu dizia, chega mais. Eu sou técnica em enfermagem, né? Eu disse, eu só vou estudar isso aí. Deu. Não, mãe.
tu tem que estudar para te ser alguém na tua vida. Eu disse, mas eu não preciso mais, eu já tenho 50 anos. Não, mas tu tem que ser independente. E era muito pelo direito da mulher, essa coisa de Maria da Penha, e ela defendia muito, não sei se era pelo que eu tinha passado, então ela sempre foi focada nisso, né? E a ideia dela, na realidade, era fazer o concurso para delegada. E eu, como não queria atrapalhar ela, né? Então eu nunca entrava no quarto. Ela saía, eu fechava o quarto, às vezes eu entrava, conversava com ela, mas não mexia nas coisas dela, né? Aí a minha outra filha foi morar sozinha e deixou nós duas, né? E o meu marido. E aí nunca mexia. Aí ela comprava livros e livros, e aí viajava e apresentava aqueles trabalhos dela, assim, falava assim do jeito, no TCC dela, eu fiquei assim, meu Deus do céu, onde é que essa guria tirou falar desse jeito, assim, pensei, ela parece uma médica, né? Pensei pra mim, meu Deus do céu, como é que essa mulher fala assim? Daí, quando ela chegou, eu disse, mas onde é que tu tirou isso de tu ser tão assim? Ela disse, tu tem que ter, mãe, tu tem que tomar conta, tu tem que saber o conteúdo que tu tá falando. Porque se tu não souber, não vai, nenhuma pessoa sabe o que tu sabe. Que tu tá ali na frente apresentando. Eu digo, mas é verdade. Aí, no fim, entrei pra faculdade, coisa e tal, e ela trabalhava na parte telefone, e aí depois trabalhou no interno, né? Que era onde as mulheres queriam trabalhar. Todas as mulheres queriam trabalhar ali, né? Aí eu pensei, tá tranquilo. Tá ali no telefone, tá tranquilo, tô bem, né? Não preciso me preocupar com ela. Aí ela começou, não, porque eu tenho que ir pro POI, porque eu tenho que ir pro POI, aquela roupa camuflada, eu tenho que ir pro POI. Eu disse, mas Marci, o POI tá sempre nas ruas, eles é a parte assim que vão nos lugares que é mais perigoso. Não, mas eu quero ir pro POI. Guria, ela bateu, até que ela conseguiu. Por merecimento, ela conseguiu. Só tinha uma mulher no POI, que era ela. E Só tinha uma pegava mulher no COI? só uma mulher no POI. O pelotão que ela tava só tinha uma mulher. E o resto era Tá, tudo homem. E ela tá. mexia nas armas, ela mexia em tudo. Às vezes ela me mandava foto, eu ficava furiosa. Eu dizia, não me manda essas fotos com essas armas desse tamanho. Chegava em casa e desmanchava aquele revólver, guardava. E aí sempre queria tirar foto. Foto era com ela, só foto. Tudo se Então botasse aquela roupa ela trabalhava na na rua, rua. Carmen? Na rua. Só na rua ela trabalhava. Ela não quis ficar no interno do telefone. Ela nunca quis. Tá, Ela dizia para mim que ela não fez concurso para trabalhar interno, que ela fez concurso para trabalhar na rua. Então era tá. isso aí, era um agito. Era sempre eles e ela, né? E daí chegava em casa, tirava foto com aquelas roupas bem armadas, e sempre comprava aquelas coisas, tudo de novidade ela comprava. E aí, mãe, tira uma foto, mas pega bem o meu perfil. Eu dizia, Marci, olha para te ver como a mãe às vezes é ingênua, né? A minha preocupação não era em acontecer alguma coisa com ela. Tipo, acontecer, tipo, levar um tiro. Isso não era a minha preocupação. A minha preocupação era que as pessoas que olham Face, Insta, essas coisas, que vissem ela fardada e que quando vissem ela sem farda, fizesse alguma coisa para ela, entende? Essa era a minha Sim. preocupação. Então, eu sempre ficava com aquilo, mas com a Márcia eu não preciso me preocupar. Não, porque ela tá bem cuidada pelos guris, assim. E os guris sempre me diziam, não, cara, tá, fica tranquilo, sei que. Então, ela tava sempre com eles. Eu não tinha Tá. preocupação, assim, sabe, com ela. Ela E ela estava há sempre quanto foi tempo assim. no COI, Carmen? Eu acho que ela ia fazer, acho que 1 ano e pouco, 2 anos que ela tava. Acho que é. Não Tá, fazia muito tempo que ela tinha entrado. Porque, na realidade, como ela fazia esse pós em Porto Alegre, ela era nômade, eu dizia para ela. Mãe, hoje eu tô em Porto Alegre, daí me ligava, eu tava em Porto Alegre, daí tava em Santa Maria, ela também fazia em Santa Maria, então um dia ela tinha que estar sempre trocando de serviço. Aí, com os tá. colegas, né? Então, quando ela terminou, que daí ela não tinha mais nada para fazer, que ela resolveu daí pedir para ir para o COI, daí ela conseguiu, por merecimento, ela conseguiu. Tá. E aí foi a realização dela, né? E E conta então, pra eu gente como sempre é que digo foi, que né? Como é que aconteceu? É, né? Apesar de ter alguma coisa no seu relato, eu queria que você contasse desse dia, né? Que você recebeu essa o notícia tão dia, difícil. foi muito difícil. O dia que aconteceu tudo, eu tinha aula o dia todo. E então, aquele dia
fim de semana ela tinha trocado de serviço porque meu sobrinho estava de aniversário, ia fazer 1 aninho. E eu também tinha aula no dia do aniversário. Então, daí eu disse, falei para essa minha prof, né? Eu disse, prof, eu não vou... Tinha prova até, inclusive, nesse dia. Eu disse, prof, eu não vou poder vir nessa prova porque eu tenho uma festinha do meu sobrinho. Ela disse, ah, cara, então tá. Mas daí eu vou te descontar os pontos. Daí eu pensei, bah, mas daí não dá, né? Daí ela, depois, eu acho que ela pensou, ela disse, não, cara, deixa assim, depois tu faz na volta. Aí a Márcia conseguiu trocar de serviço. Eu também consegui trocar a prova. Era tudo para acontecer. E todo mundo que era da família, que era para estar lá, estava nessa festinha. Só que daí essa festa foi sexta e ela veio no sábado para casa, porque ela trabalhava sábado de noite. Daí, então, quando ela chegou em casa, eu fiquei lá. Daí, de uns 2 anos para cá, eu tinha uma sensação, assim, um sentimento que era muito estranho. Até hoje eu conto, as pessoas ficam assim, ó, porque eu ia para minha mãe, eu podia ficar sexta, sábado, domingo, porque a gente sempre ia para lá fim de semana. Aí eu ficava sexta e sábado e eu não conseguia ficar domingo. Eu sempre vinha embora. Eu dizia que tinha alguma coisa que ia acontecer, o meu sentimento era esse, que tinha alguma coisa que ia acontecer e que eu não ia estar aqui. Então, não ia dar tempo de eu chegar. Esse era o sentimento que eu tinha. Daí, então, tá, ela foi trabalhar. E no outro dia eu cheguei, vim no sábado, não vim no domingo. Aí cheguei, ela tava fazendo almoço. Daí a gente conversou, tava com dor de cabeça, fui deitar. E ela de manhã, ela sempre saía e batia na porta. Ai, nega, tô indo, levanta pra ir pra aula. Daí aquele dia não deu tempo, eu não ouvi ela saindo. Tudo bem. Daí eu fui, eu disse, eu tenho aula hoje, levantei, sentei na cama, eu disse assim pro meu marido, eu disse, não sei, eu tô com uma sensação tão ruim hoje. Ele disse, mas que tu tomou outro remédio para pressão? Eu disse, não sei, não é uma sensação, um aperto, assim, uma coisa, assim. Parece que meu coração tá apertado, assim, sei lá, não sei o que é. Aí ele, não, deixa, isso aí é alguma coisa que tá sentindo, não vai, não é nada. E eu sempre, quando eu sonhava com meu pai, que meu pai já é falecido, acontecia alguma coisa e nós brincávamos e dizia isso. Ai, meu Deus. Aí eu dizia, ai, Márcia, sonhei com o teu avô. Ela dizia, alguma coisa ruim vai acontecer, que ele veio para te avisar. Pois eu tinha sonhado uma noite antes com ele e falei para ela. Eu disse, Márcia, eu sonhei com o teu avô. Ah, deve ser alguma coisa agora, deve ser de alegria, ela disse para mim. Eu disse, deve ser. Daí passou aquilo, né? Aí eu fui para o centro, cheguei no centro para pagar a conta. Quando eu desci do carro, eu perdi a chave. Até hoje não sei aonde. Daí procurei a chave, procurei, não achava. Liguei para ela. Eu disse, Márcia, pode trazer a chave para mim? Ela disse, do carro? Eu disse, eu perdi. Eu disse, não sei aonde. Estou aqui fora do carro, não sei onde é que eu botei. Ela disse, mãe, mas eu estou saindo para uma ocorrência. Que era essa ocorrência aí que aconteceu. Daí eu disse, mas se eu tiver... Depois eu fiquei também nessa coisa, assim, de esse sentimento de culpa. Porque se eu tivesse insistido com ela, talvez ela tivesse ido lá e não tivesse ido para a ocorrência, né? Mas daí, no centro espírita, que eu comecei a frequentar também, eles disseram, Carmen, ninguém, não foi tua culpada que aconteceu isso, porque ela não conseguiu ir lá. Então, daí ela não foi, a minha filha foi, e eu fui para casa e não fui na aula, que eu estava me sentindo ruim. Aí fui para a aula, tudo, cheguei lá, o telefone simplesmente apagou quando eu entrei dentro da sala, e de todo mundo do grupo. Eram 7 pessoas. Ninguém conseguia acessar a internet dentro da sala. Eu pensei, mas que coisa estranha, ninguém consegue acessar. Não, ninguém consegue, apagou a tela de todo mundo. Aí apresentei um trabalhinho que eu tinha lá, peguei e saí pra rua e fui pegar o carro. Quando eu levantei assim a porta do porta-mala, né? Eu vi a minha colega vindo. Daí eu olhei assim, pensei pra ver que a gente nunca pensa que é com a gente, né? A gente sempre pensa que é com o outro. Daí ela vinha vindo assim, eu olhei pra ela e disse, mas o que aconteceu? Tu tá branca? Ah, disse, tu não sabe o que aconteceu? Eu disse, não sei o que aconteceu, o que aconteceu. Aí, nisso, começou a funcionar, meu telefone tocou e era meu marido. Ela disse, ele vai te dizer. Daí ele disse, né, olha, aconteceu um acidente com a Márcia, assim, assim, assim. Meu Deus, aquilo parece pra mim, assim, parece que eu baixou, assim, ó. Eu baixei os braços, assim, dali eu já comecei, eu não sei nem como eu fui pra onde eu tinha que ir. Daí eu disse, mas o que? Ela tá bem? Ele disse, não. Ele disse, eu não sei nem como eu vou te dizer. Daí eu disse, mas como assim? Ele disse, que ela não conseguiu, ela não conseguiu, Carmen, ela não conseguiu ele dizer para mim. Eu disse, ai meu Deus do céu. Aí na hora parece que apagou tudo aquilo assim, ó. E aí a minha colega me colocou no carro, só isso que eu lembro. E aí eu fui pro quartel.
Quando eu cheguei no quartel, aquele corredor, assim, para mim, parecia que era uma coisa tão imensa, tão imensa, tão imensa. Eu vi aquele monte de gente vindo, assim, e parecia que eu tava, mas não tava ali, né? Eu pensei, não, mas não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Eu só fui acreditar quando eu entrei na sala do major que estava lá, né? Que ele sentou e me olhou. Daí parece que aquilo me caiu a ficha, né? E daí aquela resolver tudo, para onde vai, para onde não vai, aí tudo assim, comecei. E aí o meu marido disse assim: eu preciso ir lá em casa para pegar roupa e queria me dar remédio. Eu disse: eu não quero remédio. Eu disse: eu não quero ver a minha filha dopada, eu não quero. Eu disse: eu quero ver, assim, eu quero ver o que aconteceu com ela. Aí, então, aquela noite não deu para eles trazerem ela e tiveram que fazer um procedimento, que eu não me lembro qual foi, e ela queria doar os órgãos, né? Então, como ela não conseguia, como ela tinha fraturado muito, assim, eles não conseguiram. A ideia era de doar, mas daí eles não conseguiram, né? Não dava. Se eu doasse, talvez conseguisse doar as córneas, mas daí ia demorar uns 2, 3 dias para fazer esse procedimento. Eu disse, não, então não. Daí, então, daí eu fui para a cachoeira e daí naquele sentimento que eu tinha, era que eu tinha trazido ela para cá e que eu estava levando ela de outro jeito, sabe? Eu nunca tive uma viagem tão longa como foi aquela, para mim. E aí, chegando lá, assim, quando eu fiquei dormir na minha mãe, tudo, no outro dia, daí a gente foi. E aí, quando ela chegou, assim, eu pensei, meu Deus, mas isso não pode estar acontecendo. Só eu olhava para ela e pensava, mas isso não pode. Isso pode que, quer dizer, a Márcia só pode estar brincando, né? Eu olhava e voltava, e olhava e voltava, e pensava, meu Deus. Eu tinha a sensação, assim, que eu tava... Eu pensava que eu tava num pesadelo, sabe? Que eu ia acordar daquilo ali. Mas não era. Então, daí foi poucas horas, né, que eles fizeram um velório ali, tinha muita gente, muita gente. E numa dessas eu peguei e disse assim para um major que eu não me lembro até hoje quem era, só vi que ele chegou e muitas pessoas disseram que foram, eu também não lembro, parece que apagou assim na minha cabeça. E eu disse para ele, pena que as pessoas tão jovens trabalhando e não são valorizadas. E mesmo a brigada, os policiais não são valorizados, eu disse para ele. Porque eles saem para a rua para trabalhar e a família não sabe se eles vão voltar, né? Então era esse sentimento que eu tinha, que ela podia sair, ela podia não voltar. Mas a minha vida toda eu me preparei para que acontecesse assim, que se acontecesse alguma coisa com o meu marido. E eu pensava, porque ele era muito metido e coisa e tal, e ela também, né? Mas eu nunca pensava. Eu pensava, se acontecer alguma coisa com ele, eu tenho meus filhos, né? Era isso que eu pensava. Mas nunca pensava que acontecesse alguma coisa, no caso, com ela, né? Porque não é a ordem, né? Dos filhos irem primeiro. Então, tu fica pensando, tentando aceitar uma coisa que não tem como aceitar, né? E daí, então, A Bruna tá dizendo que a viagem da ida para o aniversário foi muito bacana, que vocês cantaram muito Raça Negra e depois vocês muito, ela foram ao era muito. velório. Na verdade, então, Carmen, ela foi atender uma ocorrência e aconteceu um acidente, foi isso? Ela foi atender uma ocorrência com os guris, né? E vou te dizer que eu nunca entrei em detalhes, assim, eu só sei, assim, por cima, porque eu levei mais ou menos uns 15 dias para me pegar o atestado de óbito que estava numa pasta. E eu precisava levar para fazer os documentos que precisava, né? Encaminhar umas coisas que tinha, conta dela. E ela sempre brincava comigo e dizia, tirava os cartões em cima da mesa, assim, e dizia, olha aqui, ó, mãe, se acontecer alguma coisa comigo, tu sabe que tu tá segura. Porque eu não sou casada, eu não tenho filhos, então tu tá segura. Eu dizia, para, guria, de falar isso. Aí então um dia ela chegou e escreveu todas as senhas, me deu as senhas, tudo. Parecia que ela tinha tudo assim na cabeça dela, era muito estranho. Ó, a minha senha é essa, se tu precisar fazer tal coisa é isso, precisa... Eu fiz tal seguro, aí eu fiz um seguro para a avó, eu fiz um seguro para ti, e eu fiz um seguro para o Guinho, para a Bruna e para os afiliados. E eu cheguei no banco e tinha exatamente isso. O rapaz disse, eu não Carmen, mas sei... talvez esteja relacionado com a profissão, né? Porque
Quantos policiais não devem sair para trabalhar nesse estado de tensão, pensando no que vai acontecer, se vai voltar para casa? Talvez seja a realidade de É, milhares de eu acho que ela policiais estava preparada, né, com para isso, você. assim. Eu acho que é uma profissão É, que tinha que ser extremamente valorizada. Não valorizada, sim. extremamente valorizada. E aí, quando você volta para casa, Carmen, conta pra gente desse dia seguinte, né? Porque, na verdade, todas as coisas, a Márcia morava com você, tinham Tudo, todas as coisas dela. tudo, Eu acho que essas travessias, elas são muito importantes, porque é muito difícil para as pessoas esses tudo. momentos, né? Uhum. O momento seguinte, né? É, eu fiquei 8 dias na casa da minha mãe. Mas não porque eu não tinha coragem de voltar para casa. Porque eu queria muito voltar para casa, mas é que eu não queria também deixar minha mãe sozinha. E como a minha mãe cuidou dela um bom tempo, e quando eu cheguei lá, eu também não tinha. A gente ficou um bom tempo sem se conversar, eu e a minha mãe. Porque até aconteceu numa das entrevistas que o meu marido estava, ele falou uma coisa que eles não gostaram. E eles também não me falaram o que era, né? Então ficou naquilo. Eu ia todo fim de semana, mas eu conversava, mas não conversava, entende? Eu não tinha aquele apoio, assim, de chegar e dizer, sabe, o que está acontecendo. Então, depois de resolvido esse assunto, que daí começou a fluir. E quando eu vim para casa, eu senti que estava diferente lá, então eu vim para casa também, né? E quando eu morava no apartamento, hoje eu moro numa casa. Quando eu subi as escadas, fiquei pensando, meu Deus, me dá força, porque eu posso abrir essa porta. Porque eu não tinha coragem nem de abrir a porta, né? Eu pensava, meu Deus, como é que eu vou entrar? Como é que eu vou entrar? Daí eu entrei e abri a porta e tava tudo do jeito que ela deixou. Tudo. E do jeito que ela deixou, ficou mais ou menos mais umas 2 semanas. O que eu fazia? Eu chegava, eu abria de manhã, dizia bom dia, abria a janela, fechava a porta e saía. Entrava, dizia bom dia, fechava a janela e saía. Isso eu fiz mais umas 2 semanas isso. Até que eu pensei, eu tenho que ter um meio para que eu possa. Eu vou ter que entrar, né? Vou ter que entrar, vou ter que mexer nas coisas dela, vou ter que entrar. E aí, assim, o que eu vou fazer, meu Deus, com todas essas coisas? Porque ela gostava muito de se vestir bem, essas coisas, né? Eu pensei, mas o que eu vou fazer? E aí o meu filho veio. Aí foi que eu criei a coragem, né? E aí eu convidei a minha filha e convidei meu filho. Eu disse, a gente vai entrar no quarto e a gente vai mexer nas coisas da Márcia. E tá, tudo bem. Aí eu disse, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter essa sensação. E eu disse para meu marido, eu quero me mudar. Daí ele disse, não, mas não tem uma gente se mudar. Esse apartamento aqui é nosso, como é que a gente vai se mudar? Eu disse, não, eu quero me mudar por um tempo. É só para me ter, assim, para mim passar um pouco, assim, o tempo. Aí eles, tá bom. Aí a gente achou uma casa. Então aí veio meu filho logo naquela semana. E daí, olha a ideia que eu tive, eu pensei, se eu for me mudar, a ideia que eu tinha não era que tinha acontecido alguma coisa com ela. Era que a gente ia se mudar e todo mundo ia se mudar. Então eu tinha que mexer naquelas coisas. Aí, naquela conversa, assim, eu mexendo nas coisas, tirei farda, roupa, coisa. Eu pensei, eu tenho que tirar um pouco dessas coisas também. Daí, separei tudo que eu pensei, eu vou doar. Vou doar para quem? Aí eu disse, Bruna, tu pega o que tu quiser, alguém pega o que ele quiser. Dei umas coisas para minhas irmãs também. Aquilo me doía, assim, mas eu pensava, mas vai me doer, mas vai me fazer bem, vai me fazer bem. E daí, Você e a Bruna que começaram a tirar as coisas, você estava acompanhada da Bruna. e do meu guri também, do meu filho. Tá. E daí a gente começou a separar e ele disse, ai mãe, isso aqui pode dar para isso aqui pode fazer. Aí arrumei um monte de coisa, eu pensei, isso que eu vou dar para as colegas delas, se elas quiserem, né? Que elas são muito se vestir bem. E elas adoravam as roupas da Márcia. Eu pensei, se elas não se ofenderem, para mim vai ser bom, porque eu vou estar dando para alguém que também gosta dela, né? Aí ligava para as gurias, fiz um grupo, mandei a gurias assim, vocês acham que dá para pegar? Não, nós vamos passar e vamos pegar. A gente quer uma lembrança da Márcia. Então, cada uma pegava uma coisa, e aí fiz um monte de caixa, mandei para o Centro Espírita, e um monte de caixa fui na PAI, levei um monte de coisa na PAI. Em outra instituição aqui também levei. Então, tudo que deu para doar, assim, eu doei. Daí, eu comecei a ler. Daí, eu vi que eu estava certa, né? Que eu podia doar. Eu pensava muito que se eu podia doar ou não.
que isso fazia bem para ela. Algumas coisas fiquei para mim, fotos, essas coisas, assim, também fiquei para mim. Pouca coisa eu dei de fotos. E aí eu tinha um sentimento, assim, que eu tinha que ver ela, né? Na foto, coisa assim, eu pensava, tem que ter a mais perto de mim. Porque ela sempre foi muito minha parceira. Ela sempre me ajudava a resolver as coisas, tudo. E eu pensei, daí então eu fiz, comecei a fazer as coisas que ela queria fazer. Você tem que fazer as coisas que ela queria fazer, que a gente tinha programado, estava tudo no caderno escrito, né? Sim, vou fazer. Que primeira coisa? Primeira coisa era doar algumas roupas, que ela já tinha até arrumado o roupeiro. Outra coisa era ir para Floripa, que eu nunca conseguia ir com ela. Ela sempre me convidava, nunca dava. Eu disse, mas agora vai dar, agora vai dar. Daí eu fui. Aí eu tinha combinado com ela de ir para outra praia aqui perto, também fui. Aí eu tinha que resolver umas coisas que ela queria, também resolvi. E daí, então, eu comecei assim, quando eu terminei isso, daí eu pensei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Agora, acabou o que eu tinha para fazer, né? Pensei, não tem mais nada que fazer. Aí, eu dormi e sonhei com ela. Que no sonho eu via ela lá onde ela tinha ido fazer um trabalho, ficou um mês e pouco nas férias. E ela foi trabalhar lá para fora. Aí que eu vi esse trabalho que ela tinha feito com as crianças lá, de doar materiais e coisas, né? Daí, toda noite eu dormia e eu acordava na metade da noite, assim. Eu deixava todo mundo dormir, né? E eu pensava, é o único momento, porque sempre eles ficavam, não queriam que eu chorasse, não queriam, né? E eu ficava, então, só tem um momento. Eu Não ficava queriam que você esperando. chorasse, Carmen? Não, eles... Porque o que que porque acontecia eu quando você chorava chorava? demais. Ah, Eu era chorava demais? demais. Demais. Eu chorava e aí eu queria saber o porquê. Aí eu perguntava, mas por quê? Por que comigo? Por que com tanta gente aí, Mar? Por que comigo? Porque eu passei tanta coisa, mas por que comigo? Eu ficava pensando, gente, não é possível isso ter acontecido. Tudo que eu passei, ser comigo, eu pensava, mas não pode. Então eu chorava, 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 chorava. Às vezes eu estava fazendo alguma coisa, parava, saía e chorava. Aí vinha a Bruna, mãe, vem, voltava de novo para lá. Daí eu vi meu Puxando guri, você. meu marido, e daí eu pensei, o que eu vou fazer então? Daí sonhei com isso, me sentei na cama, pensei, eu disse pro meu marido, eu sei o que eu vou fazer. Daí ele disse, que tu, daí é madrugada, o que tu tá falando? Eu disse, eu sei o que eu vou fazer para me poder passar, essa, transformar essa dor que eu tô sentindo. Eu disse, não é possível que a Marci veio para nada, que ela ensinou tanta coisa para todo mundo que eu não vou conseguir passar nada para ela. Nada de bom, assim, eu tenho que passar alguma coisa, né? Daí eu disse, vou falar com o capitão, que era amigo dela, né? E vou combinar um negócio com ele, da gente juntar presente pro Natal. Aí ele disse, mas que tal onde tu vai juntar? Aqui ninguém vai doar. Eu disse, vai doar sim. E aí, esse capitão me ajudou a fazer um grupo, mais as gurias do quartel, mais os guris que trabalhavam com ela, daí foi entrando, mais o pessoal começou a ficar sabendo. E daí eu disse, vocês podem me ajudar, eu quero coletar, juntar, assim, presentes, material escolar. E aí a Bruna fez para mim a chamada, né? E aquilo foi assim, ó. Eu pensei, não vai ser muita coisa, né? Daí, daqui a pouco já tinha uma cidade, daqui a pouco outra cidade, que eu não conseguia mais dar conta, assim, né? Eu disse, eu não vou dar conta, eu não conseguia ir em todos os lugares para arrecadar, né? E aí todo mundo arrecadava, levava para o quartel, ou arrecadava e levava para o ponto onde eles trabalhavam, né? E daí foi isso, daí Ixi, travou? tudo que tu imaginar. E daí foi quando Deu uma eu, na sumidinha no realidade, sinal, tá, Carmen? Deu uma sumida no sinal e voltou. O Carmen, ela faleceu em que mês? em novembro, Muito próximo do novembro, Natal. dia Esse 25, movimento todo seu foi no mesmo ano? foi no mesmo ano. Ela aconteceu em novembro e no Natal, daí em dezembro, eu fiz esse movimento. Porque eu tinha que fazer alguma coisa, eu não ia conseguir, porque eu só pensava, porque ela era muito festeira. Muito, e daí eu pensava, meu Deus, como é que eu vou passar esse Natal e Ano Novo, meu Deus? Eu tenho que fazer alguma coisa. E daí a gente conseguiu, né? Na primeira, assim, a gente juntou muita coisa, deu muita coisa, muita coisa. Então, daí E eles ficaram com medo da onde a gente levaria, né?
essas coisas que a gente tinha conseguido de colaborar. Arrecadado, né? Uhum. E esse foi em que ano? Esse foi em 2019. 2020, agora foi a pandemia, né? Na Isso. verdade, aí isso impediu um pouco, né, de uma atuação tão bacana assim. Uhum. Mas é muito bonito ver, você perdeu ela em novembro e assim, como você se movimentou para fazer alguma coisa com o que você estava sentindo, como você não aguentava ficar com isso. Você falou que precisava da Márcia perto de você. Eu achei muito bonita as coisas que você foi falando. Você foi fazendo as viagens que a Márcia gostava, né? Isso. Às Uhum. vezes a gente foge da memória, né, Carmen? E você, ao contrário, você foi de encontro às memórias que Sim. traziam a Márcia, E né? aí as pessoas me diziam assim, ó, ai, mas como é que tu consegue falar dela assim naturalmente? Porque eu nunca disse assim, ai, pois é, né? Minha filha faleceu daí. Pois é, né? Faleceu, então. Eu dizia, não, porque a Márcia fazia isso, fazia. Não, eu nunca comentava assim, sabe? Aí as pessoas ficavam apavoradas, como é que consegue dizer o nome dela? Eu disse, porque ela existiu, ela não foi um passarinho que veio aqui, daí voou e morreu. Eu disse, ela existiu. Então foi o meio que eu achei assim, né, de ter ela sempre junto comigo. Eu nunca deixei Eu de acho, falar. eu acho muito importante, muito mesmo, isso que você falou. Como é que você consegue dizer o nome dela? E ontem até eu falei essa frase, eu sempre vou repetir, a gente até aguenta a morte, a gente não aguenta o sumiço, É, né? A pessoa desaparecer de vez da vida da gente. E as pessoas lidam com a morte assim, né? Quando você fala o nome de alguém que não está fisicamente, as pessoas não sabem muito bem o que fazer com isso. Elas acham estranho você conseguir fazer, que na verdade está falando da nossa relação com a morte. Então é muito bonito você poder falar sempre da Márcia, a Márcia. E os seus filhos falam sempre da Márcia, não tem nenhum problema com isso? olha, no início, aí que eu te digo que era meio que uma dificuldade que eu tinha que aceitar, né? Então eu tenho a minha psicóloga até, a Desirê, maravilhosa, e ela me ajudou muito, muito mesmo, né? E aí, às vezes, eu chegava lá, sentava e já desabava, né? Sentava e desabava. Eu dizia, meu Deus, será que nunca isso vai passar, né? Ela disse, Carmen, a saudade tu vai ter sempre. Sempre. Tu nunca vai passar essa saudade que tu tem. Eu disse que às vezes eu tinha aquela sensação que eu tava parada, parecia que ela tava perto, assim, sabe? De tanto que eu era assim. E quando eu ia para casa na minha família, lá em Cachoeira, né? Eu chegava lá e eles eram o contrário. Então, tipo, sempre tem aquela batida, né? Chego lá, eu não falo muito. Agora que eu comecei a conseguir falar com eles sobre isso. Aí eu chegava lá, tem uma irmã minha, até a minha irmã do meio, ela não gosta que fale, nem que mostre foto, nada, nada, nada. E eu respeito, sabe? Eu respeito eles. Mas eu não deixo de fazer mais, porque antes eu deixava quando eu ia para lá. Entendeu? Eu deixava, eu não falava, eu não comentava. Ou às vezes eu estava brincando, me lembrava de alguma coisa dela e eu não comentava. Hoje não, hoje eu já não faço mais isso. Eu comento. E a Bruna também, eu consegui fazer isso com ela e que ela fala normalmente, como se ela estivesse aqui junto com nós. A gente, quando vai decidir alguma coisa, a gente sempre comenta, mas faria isso, né? Amanhã faria isso. O meu guri já teve um pouco mais de dificuldade. Tanto que ele veio me perguntar, ele disse, mãe, como é que tu consegue, mãe, falar assim tão normal como se ela estivesse aqui? Eu disse, Guinho, porque ela existiu, ela existe. Tu tem que entender isso. E um dia tu vai conseguir. Um dia, eu disse, cada um tem seu tempo. Eu fui mais assim, de repente. A Bruna demorou um pouco mais. O meu marido fala normalmente, tranquilo, assim, sabe? Que como se aconteceu, aconteceu. Mas ela tá num lugar que ela tá num lugar e ela tá bem. Tipo, como se fosse uma viagem, entende? A gente conseguiu E, fazer isso. e vocês conseguiram deixar que a Márcia ficasse na memória desse amor, que acho que é o jeito que o amor passa a existir, né? Se ninguém falar mais da Márcia, a Márcia não tá. É como se Então é apagasse, muito né? bonito isso. Você tem fotos dela pela casa? Toda. Eu tenho essa que fica no meu quarto. Essa, ó. Essa é dos três, ó.
Aham. Que Essa aqui é linda. dos três. Três, os três Então, muito bonitos. aqui, essa aqui é dos três. E toda A vez sua que eu vou camiseta viajar, é a Marci? é a de é listrada. Aí é a Não, Márcia. a sua camiseta, Essa aqui Carmen, a é. camiseta. Ó, ó. Essa é a camiseta que eu mandei fazer pra gente usar na primeira missa dela. Eu pensei, a gente tem que usar alguma coisa assim, porque ela sempre foi, ela brincava, ela dizia assim, mãe, o meu sonho é estar nas galerias mais famosas. Ela dizia, eu disse, tá, então tu vai estar. Daí eu mandei fazer essa camiseta aí. Teve um evento em Porto Alegre, todos os policiais se reuniram, eles usaram essa camiseta, todo mundo usou. E eu fiquei muito feliz, sabe, que eles... e até hoje eles me ajudam em tudo, 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 assim. Eu tenho apoio deles. Agora posso dizer que eu já estou mais, assim, né, firmando mais de novo com a minha família, que meio que, né, ficou aquela coisa, assim. Então eles me apoiam bastante também. E pela casa toda aqui, tem quadros grandes dela, quadro da formatura, quadro dos 15 anos, quadros que eu mandei fazer pequenos. Eu comprei uma cristaleira e dentro dessa cristaleira eu guardo dela, tudo dela. Aquela cristaleira de vidro, então eu guardo as camisetas, as coisas do quartel, as coisinhas que ela gostava, tudo os mínimos assim, copo, presente, tudo que eu achei que ia me guardar na lembrança, né? As camisetas do quartel, boina, boné, uns negocinhos da arma, tudo tá ali. Tudo tá dentro desse negocinho, dessa cristaleira. Aí, quando eu não tô muito bem, que tem dias que as pessoas, ai, tu tá sempre rindo, eu sempre fui assim. Mas tem dias que tu acorda e tu não tem aquela firmeza, né? Daí eu penso, eu tenho que levantar. Vamos lá, né, Márcia? Vamos lá. Eu levanto, chego, bom dia, negra, vamos lá. Vamos trabalhar que hoje a gente tem que fazer tal coisa. Eu disse, não tô muito bem agora, eu digo, mas daqui a pouco eu vou melhorar. E daí ando, sabe? E rezo muito, leio muito, muito mesmo. Na Leio verdade, você muito. não para de procurar ajuda, Não, né? De não tentar paro, dar um jeito nisso dentro de você, né? não paro. E eu sempre penso assim que se eu parar, parece que daí vem aquela tristeza assim, eu penso, mas eu não posso fazer isso com ela. Não posso, como é que eu aqui vou me entregar se eu vou me entregar? Então, quando no início eu li todo o evangelho, né? Li todo. Uhum. Daí aí eu comecei a ler que tinha que perdoar as pessoas que fizeram isso com ela. Eu pensei, mas e como é que eu vou perdoar a pessoa que fez isso com ela, né? Mas se é pro bem dela, então eu vou perdoar a pessoa que fez isso com ela. Aí eu rezava e perdoei todo mundo. E os guris da brigada sempre me perguntavam, Carmen, a gente acha até que nem vai lá na tua casa para te ver, porque a gente tem medo que chegue e que ocupasse ele, sabe? Eu falei, não, vocês, eu dou graças a Deus que ela estava com vocês, porque ela estava no lugar que ela queria e a hora que ela queria. Eu ia ficar preocupada se ela estivesse num lugar como quando eu queria escolher que ela trabalhasse, né? Num lugar que ela não gostasse. E não, ela estava no lugar que ela queria, no momento dela. Ela estava muito feliz, muito feliz. Ela tinha muito. Nossa, Carmen, que bonito isso que você falou, né? Não há o que desculpar porque ela estava onde ela queria. Ela estava onde ela gostava, né? Ela Sim, estava feliz, era aquilo que ela gostava, independente do que aconteceu, mas ela estava no lugar que ela escolheu, né? Que ela gostava. É muito bonito você conseguir olhar dessa forma, né? Na verdade, é uma maneira muito bonita de olhar mesmo. Quando você falou da chave, né? Se eu tivesse insistido com a Marci para trazer uhum. a chave, não teria acontecido. Essa sensação que a gente tem que pode controlar a morte, né? É, Quando ela chega, a é como sensação que eu se tive fosse. foi essa, que eu tinha o poder de dizer, não, ó, senhor, segura aí que ela não vai agora. Ela, não quero que ela vá. Sendo que a gente tem que entender que os filhos são só empréstimo pra gente, né? Que eles vêm, mas eles vêm pra gente, mas todo mundo tem seu tempo. Não é a gente que vai escolher o tempo. Não é a gente. Todos nós, né? Somos Todos empréstimos, nós. né, Carmen?
Todos nós aí. E sabe que eu aprendi muito com isso, que eu tinha mania de me programar para tudo. Meu marido também é outro que tinha mania de se programar para tudo, que tem que fazer tal coisa e escrevia não sei o que, não sei o que. Eu disse, não, acabou. Agora a gente não vai escrever nada e a gente vai fazer o que tem para fazer. E se a gente tiver com vontade, se eu tiver com vontade de me sentar ali na rua, eu vou me sentar. Se eu não tiver com vontade de lavar louça, eu não vou lavar hoje. Eu quero olhar a TV, eu vou me sentar lá e vou olhar a TV. A hora que eu tiver com vontade, vou lá e faço. E ela tinha muita coisa eu me formar e fazer. E a gente tava com tudo no caderno, fazer formatura, fazer festa, coisa. E eu dizia, não vou fazer nada. Olha, eu vou pegar esse meu dinheiro e vou gastar em outra coisa. Tu vai fazer, sim, mãe. Tu vai fazer. Então, isso agora eu já tô em outra, né? Em outro ritmo de organizar essa formatura. Então, eu nunca Porque a Márcia dava muito valor para essas coisas de formatura, de rituais muito, mesmo, né? muito. Eu acho que a própria corporação, a roupa já é um ritual, né, Carmen? Uhum. Né? Quem é policial, a própria roupa, né? Você Sim. coloca uma roupa para. É diferente, às vezes a gente vai trabalhar e não coloca uma roupa, já é um ritual sair para trabalhar, né? É bonito isso. E aí ela fazia questão que você estudasse, que você terminasse a Sempre. faculdade, ela te estimulava Sempre. muito? Muito, muito. Eu, às vezes, até brigava com ela. Eu brincava com ela, dizia que na minha cidade lá tinha um senhor que ficava na frente, sentado no banco com jornais. E tinha uma história que ele tinha estudado muito e que ele ficou daquele jeito. E aí, quando ela começava, né, me cutucar, mãe, vamos ter que fazer tal coisa, vamos. Eu dizia, mas se me deixa, eu não sei o que eu vou fazer agora. Daí ela dizia, eu dizia para ela, tu sabe aquele homem que estava sentado lá na frente e dizia que ele ficou assim porque ele estudou muito? E aí muita coisa assim, que ela tinha vontade de fazer, ela fazia. Às vezes eu dizia para ela que não, ela queria porque queria um cachorrinho. E eu dizia, não quero cachorro, guria, não quero. Pois ela fez, eu ia até Porto Alegre com ela buscar um filhote de um bulldog, que ela dizia, esse cachorro ainda vai te ajudar muito. Tu nunca vai entrar em depressão total, porque tu tem ele. Eu disse, não, capaz. Pois olha, eu tinha que descer todos os dias com a Zola, né? Que é o Bulldog. Eu tinha que descer com ela, não podia ficar o dia todo sentada, porque ela não podia, ela tinha que sair do apartamento. Então, daí foi nesse que eu descia com ela, corria, lá e filmava ela correndo e coisa e tal, e daí, então, esse movimento que eu fazia, porque senão eu ia passar o dia todo dentro de casa. Isso não ia solucionar para mim também o problema. E Na quando eu verdade, perdi ela te ajudou, então, nesse processo de luto, muito, a você se movimentar, sair dessa coisa parada mesmo, né? Para cuidar dela. eu tinha que E sair, foi. não tinha como deixar ela presa. Daí, então, na realidade, ela me ajudou. E ela, o tempo todo, depois que aconteceu isso com a Márcia, ela dorme no meu quarto até hoje. E ela tá aqui, ó, sentada do lado, ela fica até a hora que eu sair daqui. Ela não sai. Então, eu acho que às vezes as pessoas não têm que se apegar em alguma coisa que não vai conseguir sozinho. Não tem como. Eu achei que eu ia conseguir sozinha, sem psicólogo, sem nada. Eu pensava, eu vou conseguir sozinha. Via os pacientes lá, pensava, esse eu tiro de letra. Vou conseguir sozinha, eu consigo. Mas não é assim tão fácil. Não é Quando fácil. você procurou ajuda, Carmen? Quanto tempo levou para você procurar ajuda? Na realidade, eu procurei ajuda quando eu perdi o meu emprego. E aí eu fiquei muito deprimida. Eu achei que o mundo tinha terminado. Pensa, eu achei que o mundo tinha terminado para mim quando eu perdi meu emprego. E a Márcia me fez procurar. Ela disse, mãe, tu tem que procurar ajuda, que dentro do quarto tu não vai solucionar os teus problemas. Tu dormindo, amanhã os problemas vão estar aqui, ela dizia para mim. Eu pensei, mas é. E deu a caso que essa psicóloga que me atende até hoje, ela era psicóloga do lugar do hospital que eu trabalhava. E aí eu liguei, eu disse, tu pode me atender? Sim. Então eu comecei aí antes de acontecer isso com a Márcia. Nossa, Parece que que foi um bom, né, estalo. Carmen? E ainda Que bem que eu tinha bom. ido, porque eu não ia conseguir sozinha. E Não tinha você teve que procurar ajuda medicamentosa também? também. E logo no início eu tomava remédio quando acordava, remédio para me ficar de dia, remédio para pressão, remédio para dormir. E aí depois, agora depois de um ano, eu resolvi que eu mesma podia tirar os remédios. Eu resolvi. Não pode resolver Se isso. eu mesmo vou resolver, eu sou técnica em enfermagem, eu vou resolver.
Peguei e parei de tomar. Gente, eu não conseguia levantar da cama. E eu não contava nada para ninguém. A minha guria não sabia, a Bruna, nem meu marido. Porque eles achavam que eu não levantava de preguiça, né? Tipo, eu não tô levantando. Ela fica dormindo até 3, 4 horas. Por que acontecia? Aí eu não tomava o remédio de noite e ficava acordada, pensando até lá pelas 5, 6 horas da manhã. E aí, como eu via que não ia resolver, às 6 horas eu tomava remédio, 5 horas. Daí eu dormia até de tarde. E daí comecei a tirar, e aí começou a me dar aquele suador, daí voltar aquela tristeza toda assim. Eu pensei, mas meu Deus, não pode ser isso. Aí fui no médico, né? No médico da família, que me ajudou muito também. E ele disse, mas Carmen, o que tá acontecendo? Parece que tu tava evoluindo e eu disse, é que eu fiz tal coisa. Eu parei de tomar os remédios sozinho. Esse agora nós vamos ter que começar tudo do zero. Daí isso faz o quê? 1 mês e pouco que eu comecei de novo a tomar todos os remédios, mas daí ele tirou alguns. Alguns agora eu já não tomo mais. Agora eu só tomo um que é para síndrome do pânico, né? Para depressão. Porque depois disso, eu entrava dentro do carro, eu tinha a sensação assim que o carro ia bater, assim, que eu tinha uma sensação assim muito estranha, que parecia que aconteceu alguma coisa, assim. Eu dizia para o meu marido, não anda muito rápido que eu estou me sentindo mal. E eu ficava tonta dentro do carro. E daí eu fui Depois do descobrir, acidente da Márcia. sim, depois do acidente dela. E daí ele disse, tu tá com síndrome do pânico também, né? Então vou te dar uma medicação. E daí eu comecei, então eu tomo só essa agora. E ele diminuiu para meio comprimido para me dormir. Daí então agora tá engrenando de novo. E na verdade, assim, né? Eu acho que é importante tudo isso que você está esclarecendo, o risco, né, da gente Tem muito interromper risco. um medicamento sem uma orientação médica, o risco de precisar de um medicamento e não aderir, não é porque não é que o medicamento tira as pessoas do luto. O medicamento, às vezes, ele entra quando o luto está insuportável. E você está dizendo, você já estava com uma depressão, né, anterior a isso. Então, claro, tudo o que aconteceu foi agravando. Então, é muito importante a gente entender o nosso limite de dor, né? Começou a afetar o sono, como você está dizendo, você parou, você não dormia. Não é que todo mundo que está em luto, aos pontos é isso, não é que todo mundo que está em luto tenha que tomar o medicamento, mas quando você não dorme, começa a se alimentar mal, você está gerando outros desdobramentos para esse luto. Então, o luto sozinho já é muito pesado, né? Já é muito doloroso. E aí, ficar sem comer e ficar sem dormir vai agravar a passagem, essa travessia desse luto. Então, é exatamente o que você está falando. Eu preciso passar por isso e, por enquanto, é assim que é. Depois, exatamente como você falou, não vamos programar. Depois a gente pensa como que é, né, Carmen? É, Hoje é assim. Terminei de jantar, não quero arrumar a cozinha, vou assistir novela, amanhã eu arrumo. Isso é um lugar muito bom, né? Na verdade, é como se o luto te trouxesse essa nova maneira de ver as coisas, não é isso? sim. E então eu escolhi que às vezes eu pensava assim, que eu vou fazer amanhã? Mas a Márcia não tá aí, o que eu vou fazer? Coisas que eu fazia corriqueiras, assim, né? Que ela chegava do serviço, a gente ia toda tarde, geralmente a gente ia pro centro. Então, quando ia pro Ah, centro, sim, eu ficava lá a tarde toda comendo sorvete, coisa, né? Aí eu pensei, agora o que eu vou fazer? Mas eu tinha que me preparar para aquilo, né? E aí, às vezes, eu ia no centro, eu dava, olha, eu dava tudo para não ir, eu deixava tudo assim. Minhas coisas, assim, eu deixei tudo atirado, porque eu não conseguia me organizar naquilo, sabe? Eu sabia que eu ia ter que ir no centro. E aí eu sabia que as pessoas iam me perguntar alguma coisa. Daí eu chegava, as pessoas já vinham. Ah, mas foi tu que é a mãe da fulano de tal, o que aconteceu? Tá, vinha aqui de novo. ô Aí, quando Carmen, como eu que tive era que para levar você quando as pessoas vinham perguntar? Como é que você se sentia quando as pessoas vinham perguntar? Acho muito importante você falar sobre isso, porque as pessoas falam muito sobre essa situação de quando acabou de partir um filho, o marido, enfim. Quando alguém chega e fala, como é que você tá? Como é que foi? Como é que era para você? tinha muitas pessoas que não falavam nada, né? Tipo, eu tinha a sensação assim, quando eu saí a primeira vez na rua, eu levei um bom tempo, acho que eu levei mais de 30 dias para sair, né?
assim, pra rua, assim, né? E daí, e a primeira vez que eu saí pra rua, eu tinha que daí mexer no atestado de óbito, né? Para levar para as lojas, né? E eu sabia que ela tinha conta nessas lojas, né? E aí eu sabia que eu chegando lá, as pessoas iam olhar e me perguntar, né? Então, por isso que eu levei todo esse tempo para me preparar, assim. E quando as pessoas me perguntavam, tu é a mãe da Marciele? Eu disse, sim, sou a mãe da Marciele, eu dizia. E ficava quieta, né? Aí, se eles perguntassem, mas o que foi que aconteceu? Aí eu disse, eu prefiro não comentar, né? Mas o que aconteceu, vocês sabem o que aconteceu, né? Passou em todas as TVs, aí, em jornal e coisa e tal, então vocês devem saber o que aconteceu, né? Aí, mas assim, se tu não te importar, eu não quero entrar em detalhes. Então, eu me privava de ficar ali, sabe? E logo depois também eu tinha que fazer estágio no hospital. E aí eu achei que eu ia desistir. Aí eu pensei, não vou fazer esse estágio, porque as pessoas vão me perguntar, meu Deus, vão me perguntar toda hora, né? E não, aí eu sempre tive, meus colegas sempre me ajudaram muito, muito mesmo, assim, sempre perguntavam se eu estava precisando de alguma coisa, os professores também sempre foram, assim, de boa, assim, sempre chegaram e conversaram comigo, inclusive na primeira aula prática, a prof começou a falar sobre a morte, e daí eu pensei, eu não vou aguentar. E ela começou a falar. Aí ela falou. Daí daqui a pouco, daí eu caí no choro. Ela disse, olha, Carmen, eu acho que tu tá certa. Eu até estava muito preocupada em falar sobre esse assunto aqui na turma, mas eu precisava falar. Eu disse, não tem problema. Eu disse, porque chorar, eu vou chorar, hein? Quando eu ver alguma coisa que vá me lembrar e que vá fazer, assim, que me dê a sensação, né, de que alguma coisa ali para mim tá errada. E também eu me senti muito culpada, que eu pensava assim, olha só, o que é a vida, né? Eu sou técnica em enfermagem, estou me formando em enfermagem e eu não pude fazer nada pela minha filha. Essa foi a resposta que eu dei para essa minha prof, né? Porque ela perguntou, né? Eu disse para te ver, né? Eu sou técnica, eu sou quase uma enfermeira e eu não pude salvar minha filha. Então, o que eu vou ficar fazendo aqui? Se eu não posso salvar minha filha, o que eu quero aqui? Daí ela disse, não, Carmen, mas não é assim. E daí, então, eu comecei a entender aquilo, né? Eu pensava, bom, mas se eu não pude salvar ela, mas pelo menos eu posso ajudar os outros também, né? Então, foi nisso que eu sempre me envolvo nessa parte, assim. E é muito difícil tu chegar no lugar e levar aquele atestado. E daí a pessoa olhar e olhar para ti, mas ela é tão nova, daí começa toda a história, né? Hoje eu já aceito de outra forma, porque ninguém mais comenta, assim, de falar nos mínimos detalhes, né? Ficou só aquela lembrança boa dela. Sempre procurei falar, e dificilmente, assim, alguém logo do jornal já vieram, da TV também, e pediram, Carmen, tu pode falar? Posso falar. Eu disse, de repente eu vou parar um pouco, às vezes, que eu não vou me sentir bem, mas vocês podem perguntar o que quiserem, que eu vou responder. Se eu souber, eu vou responder. Eu sempre procurei falar. Eu acho que foi isso que me ajudou muito. A Márcia, a Márcia estava com quantos anos, Carmen? 28. 28. 28 anos. É, talvez quando. E claro, as pessoas falam isso assim, como um carinho até, né? Mas é que para você já era difícil lidar com a partida dela aos 28. Naquele momento você não dava conta, né? Que é como Sim, quando as pessoas perguntam, mas o que aconteceu? Naquele momento você não dava conta, era muita dor, né? era muita Sentir coisa. já era bastante, falar era É, mais ainda. E aí, a falar cada para vez mim que você fala, desaba, né? é. Não é Hoje não, isso? hoje eu já tenho mais um. Tipo, eu posso até chorar. Agora que nem eu tô conversando contigo, assim, eu posso até. Às vezes eu tenho que parar um pouco, choro, sabe? Mas agora eu já consigo me segurar que se eu estiver em algum lugar, quando eu sentar no meu quarto, eu vou rezar, eu vou chorar bastante e parece que vai me aliviar, sabe? Eu já não preciso mais, assim, sair chorar no meio de todo mundo, entrar naquele desespero todo, sabe? E eu acho que, na realidade, eu nunca fiz isso de fazer aquele griteiro todo, assim, coisa, porque eu sempre pensei isso não vai solucionar o meu problema. Não vai solucionar. Então, Você, é bom chorar.
Você, eu acho que você disse que aprendeu muitas coisas, né? Eu acho que você está dizendo muitas coisas que você aprendeu com essa travessia, né? Uhum. Que ela ainda está aí, né? De alguma forma ela está aí ainda quando você fala nisso, né? Do medicamento, quando você fala que tem dia que você cai, daí você fala, não, vamos lá, né? Você mesma vai se impulsionando para as coisas. O que que você poderia dizer para as outras pessoas, né? Independente de ser mãe, para as pessoas que estão enlutadas, né? O que que te ajuda no luto? Eu acho que o que ajuda no luto é tu te ajudar. Não tem ninguém que vai solucionar o teu problema. E esse problema não tem, como eu sempre digo, isso não tem uma fórmula certa. Cada um vai achar aonde é que pode se acolher, né? Que no meu caso foi que eu comecei a frequentar essa religião espírita, então daí eu comecei a ler. Eu queria saber mais de como que era e o que podia acontecer. Eu queria muito saber. Tem pessoas que não querem saber, né? Então, mas o que me ajudou muito foi isso, a parte da leitura. Comecei a ler muito. Filme, comecei a olhar muitos filmes, aí as pessoas me indicavam. Eu sempre estou em grupo de ajuda com mães ou com outras pessoas, eu sempre procuro ajudar no que eu posso. Se eu não tenho, eu entro nesse grupo nosso e vamos fazer tal coisa, dá para fazer? Não, não dá? Então tá, então vamos procurar outra coisa. Então tu tem que procurar algo para te fazer, porque tu ficar parado chorando não vai solucionar nada. E tu não falar, eu acho que tu tem que falar, porque aquela pessoa existiu. E se tu não falar, tu vai esquecer. As pessoas vão esquecer dela. Isso que eu dizia. Não quero que esqueçam da minha filha. Eu não quero. Eu não quero que porque aconteceu isso com ela, ninguém mais vai falar nela, porque aconteceu, não vou falar. Porque a Carmen, Deus livre quando a Carmen chegar. Não, eu quero que falem dela, que eu sei que ela sempre foi uma pessoa boa, trabalhadora e tudo, então eu quero que falem bem dela, e ela também não era, que nem eu digo, às vezes ela não era um santo, ela não era uma menina de 28 anos, ela tinha sonhos dela, ela tinha as festas dela, ela fazia o que ela queria, e isso eu nunca proibi, Ô, então acho Carmen, que é isso. eu acho assim, né? A gente está com 2 minutos já para acabar, né? Nem vi o tempo passar. Tá muito É, deliciosa a conversa com você. Eu acho que assim, você resumiu tão bem, Carmen, mas tão bem, o que que ajuda no luto? Tu te ajudar. O resto vem tudo da gente se ajudar. Não tem outro caminho, e não é fácil, né? Não é não, fácil. Eu acho que é bem difícil. E a gente só se ajuda quando a gente não é quando aceita a morte, é quando entende o nosso descontrole sobre quem está ao nosso lado, né? Seja alguém que tenha ido embora porque quis, porque escolheu sair da nossa vida, você falou de uma separação, então já tinha um luto, você já sabia o que era luto na tua vida, porque uma separação é um luto, sim, seja porque a pessoa foi embora sem escolha, né? Mas aceitar o descontrole, aceitar que nós primeiro temos que contar conosco, depois as outras pessoas que estão na nossa vida. Elas não são nossas. Você falou no começo isso também, né? As pessoas estão aqui de empréstimo, nós estamos de empréstimo. Então, eu queria que você fechasse, né? A gente está com 1 minuto. Queria te agradecer muito, 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 tá? Foi deliciosa a conversa, muito bonita as coisas que você disse. Queria agradecer a todos que estão aqui e logo a gente volta. Vou deixar o final para você, tá? tá bom. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, eu quero agradecer a todos, né, que participaram dessa nossa conversa, que foi maravilhosa, né? E eu tenho a te dizer que como eu não sabia muito lidar no início, eu queria conhecer tudo. Uma amiga minha que te marcou, que me disse, tu procura, olha aqui as lives dela que tu vai. Foi tu que me ensinou muita coisa que eu não. Essa parte de falar e de fotos e coisas, mas então eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer então.
Então, muita coisa eu via nas tuas lives, assim, eu pensava, essa mulher é maravilhosa, né? Eu tenho que aprender muito a aprender. Ninguém nasceu sabendo nada. E como tu mesmo disse, a gente vem e a gente não sabe o que vai acontecer. Eu posso estar aqui agora, eu posso sair daqui e acontecer alguma coisa comigo. Então, não se cobrem muito. Não se cobrem muito. Isso que eu digo. E sejam felizes, né? Felizes. Isso que a gente tem. Acho que maravilhosos E são agradeço a vocês todos também, né? vocês. Que dividem, partilham essas coisas com a gente. E se a dor está num limite que você não aguenta, por favor, procure uma ajuda que te salve. Procure uma ajuda que te salve. Boa noite, agradeço muito a presença de todos vocês. Caiu a conexão com a Carmen, mas ela deixou um recado super bacana. Um beijo em todo mundo e em breve tem uma outra live e a gente está aí, tá bom? Beijo, boa noite, bom descanso.